Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Atenção, esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário. Olá, povo de Deus, que bom estar com vocês em nome de Cristo, né? E mais um momento especial da palavra. Temos encontrado aí semanalmente, né? Uma mensagem às vezes na quarta, às vezes no domingo, e glória a Deus por isso. Hoje eu queria trazer para você uma palavra que eu creio que vai falar muito ao seu coração. Está aqui no trechinho, a gente vai começar a meditar, de João capítulo 20, no versículo 19, até o versículo aqui 29. Vou ler bem rapidinho para você, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então hoje nós estamos falando a respeito aqui desse trechinho que aconteceu com o Tomé. A palavra mostra, né, que o Tomé ele não estava quando na primeira vez o Senhor Jesus apareceu ali para os discípulos, e ele apareceu, assoprou sobre eles o Espírito Santo e tudo mais. E aí a Bíblia então mostra que na segunda aparição de Jesus, né, o pessoal comentou: olha, Jesus esteve aqui e tal, e ele falou: olha, eu só vou acreditar quando eu puder tocar, né, ali onde os cravos passaram e onde a lança foi espetada. Na segunda aparição, depois de 8 dias, a palavra então diz que o Senhor quando apareceu, já procurou diretamente ali o Tomé. E ele já foi falar a respeito disso: olha, Tomé, toca aqui para você ver que sou eu, né? Toca aqui para você ver que realmente aonde a lança furou. E eu estava comentando com o pessoal da igreja a respeito disso, né? Que existe algo chamado incredulidade que atrapalha o mover de Deus, o plano que Deus tem para a gente. A incredulidade, tá? É algo que faz com que a gente duvide de Deus. Então você vai tomar de repente ali um posicionamento, fazendo com que a palavra que Deus falou ao seu coração, aparentemente ela não tenha valor nenhum, né? E eu comentava com os irmãos sobre Isaías capítulo 1, versículo 19, tá? Não vou ler para você aqui agora, mas ali diz no trechinho: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então a primeira posição que nós temos que tomar é a posição de nós querermos crer na palavra. A gente toma então ali uma posição, né, a gente decide acreditar no que Deus ele fala. Esses dias eu tenho comentado a respeito de Atos capítulo 27, versículo 25. Não vou ler também para você, para não ficar muito extenso. Mas ali o Paulo estava balançando, né, no mesmo barco que a tripulação, estava no meio de uma tempestade. Todos tinham risco de morrer, o Paulo também, só que ele foi buscar a Deus. E ele então recebeu uma palavra de Deus, tranquilizou ali o pessoal na forma, né, no possível que deu para tranquilizar, mas ele disse: olha, eu creio em Deus e creio que há de acontecer como a mim me foi dito. Então Paulo, o que ele disse ali? Olha,
eu decido acreditar, eu decido, né, ficar no que foi dito a mim. Então eu estava falando para a igreja a respeito da incredulidade, porque a incredulidade, né, ela atrapalha aí o mover de Deus, e eu estava comentando que Deus tem alimentado a gente. Então você, por exemplo, tem assistido mensagens aqui comigo pelo canal, você acompanha também mensagens aí do seu pastor, ou então do missionário, do pastor Jaime. Então nós estamos recebendo a fé necessária para que o milagre aconteça. Só que aí a gente então se depara com algo que a gente ouve, algo que a gente enxerga, algo que nós podemos, de repente, né, a gente não consegue tocar para poder constatar que é verdadeiro. E aí, por ouvir algo que a gente não queria, ver algo que a gente não queria, ou não conseguir tocar em algo que a gente desejava tocar, a gente então aceita a incredulidade. Aí eu comentei também de um trechinho que eu quero passar para você, de Mateus capítulo 13, versículo 58. Esse versículo eu quero ler para você. É 3 passagens, que diz assim: E não fez ali muitas maravilhas, Mateus 13, 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então o Senhor estava passando, né, ali pelas terras aonde ele era conhecido como filho do carpinteiro, né, como filho do marceneiro. E o pessoal deve ter pensado, falou, poxa, o que um filho de um marceneiro pode me ajudar? Porque eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema na minha saúde. O que uma pessoa que mexe com madeira pode fazer para me ajudar? Eu não estou com um problema numa mesa de madeira, eu não estou querendo uma cadeira para poder sentar. O meu problema é financeiro, é sentimental. Mas eles esqueceram que, na verdade, quem estava ali não era apenas o filho do José, né? Que muita honra ali, honrou o pai dele, Jesus honrou o pai dele e tudo, mas era o próprio Filho de Deus enviado aqui para a terra. Então é isso que nós temos que lembrar. Quem está falando com você pela palavra, quando você escuta uma pregação, quando você medita na palavra, é o próprio Filho de Deus. E aqui a palavra diz que ele ficou maravilhado, mas com a incredulidade que eles tiveram, né? Foi o que aconteceu com o Tomé. Eu estava falando para o pessoal que Jesus, quando apareceu pela segunda vez depois de 8 dias, ele surpreendeu ali o Tomé e também a mim e a você. Então essa mensagem é para tocar no nosso coração, para a gente não aceitar a incredulidade, porque ela atrapalha o mover de Deus. Às vezes a pessoa ela pega e ela fala, por exemplo, quarta-feira, né? Ela diz, pastor, a minha família faz há muitos anos que eu venho na igreja, eles não querem saber de Deus. Eu comentava aqui com os irmãos, né? Claro que a gente não vai fazer isso, mas fala um palavrão para você ver só. Alguém vai falar para você, você não vai na igreja, vai aparecer um dedão assim, ó, apontando no seu rosto, você não vai na igreja, e pá, e tal, falando palavrão, falando não sei o quê. Então, quer dizer, eles estão observando a gente, né? O que acontece é que a gente precisa entender que existe um processo para que eles também entendam a importância de caminhar com Deus, né? Tem tanta coisa ruim que poderia ter acontecido e não aconteceu porque você está diante do Senhor em oração, né? Então, quer dizer, isso aqui chama a atenção da gente, né? Aí um outro trechinho de Marcos 6,6, olha que interessante. Estava admirado da incredulidade deles, Marcos 6,6. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, quer dizer, ele ficou surpreso com a incredulidade, mas ele fez o que? Ele continuou ensinando, ele continuou levando a mensagem. É o que eu estava comentando com o pessoal aqui. O Tomé, ele estava nos mesmos momentos que os demais discípulos estavam, né? O Tomé, ele estava lá, quando Jesus curou, ele estava lá, quando libertou, ele estava lá, quando ele estava ensinando, ele estava lá, mas ele decidiu duvidar, entendeu? Então, o que vai acontecer com Deus se eu não decidir crer? Ó, aqui a palavra diz. Ele estava admirado da incredulidade dele, sim. Vai mexer com Deus, né? Vai incomodar, porque, poxa, ele está nos ensinando algo para a gente ser feliz, para ele ser abençoado. Vai, né, colocar ali, vai deixar Deus triste, né? Porque ele conta com a nossa fé, com a nossa confiança nele, para ele poder operar. Mas aqui diz, ó, ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando, seguiu. Então, se você deixar a incredulidade, quem será atrapalhado é você, tá?
Quem vai ter ali um problema vai ser você, sou eu, que a gente vai de repente aceitar a incredulidade. Tem mais um versículo interessante para a gente fechar, Romanos capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Deus vai continuar sendo Deus se eu for incrédulo. E repito, a incredulidade não está acontecendo por falta de mensagem. De alguma forma você está sendo alimentado por aqui pelo canal, ou então na sua igreja, às vezes em ambos, né? Se você gosta do pastor, acompanha a mensagem do pastor e tudo. Você não está deixando de crer, tá? Não é falta de fé, é uma questão de posicionamento, tá? É que nem eu comentei do Paulo. O Paulo balançava no barco, mas ele falou, eu acredito, eu vou tomar uma posição aqui de acreditar. E eu falava com a igreja, você tem alguma outra coisa que você pode se agarrar? Você tem alguma outra coisa que você pode crer? Você tem? Então, só Deus pode operar. E ele vai continuar sendo Deus se eu não crer nele. Mas se eu crer nele, eu vou ver a glória. Pensa nisso. O Tomé não estava lá porque foi uma lição para o Tomé e para todos que meditassem naquele trecho. Não deixe a incredulidade atrapalhar você. Ah, pastor, será que Deus ele vai fazer? Por que não faria? Ele não te deu a palavra? A palavra é o próprio Deus. Pastor, mas não aconteceu. Ele está trabalhando. É que a gente quer tudo de uma hora para outra. Entendeu? É que destruir é rápido. Construir leva tempo. E às vezes o milagre que você tem orado, como por exemplo a família, né? Depende do coração das pessoas. Tem coisa que é só você acreditar. Então é importante você analisar isso. Não deixe a incredulidade atrapalhar você. Poxa vida. A gente pega tantos casos de pessoas aí que são de Deus e elas falam, pastor, não está acontecendo nada. Mas como é que não está acontecendo nada? Deus já falou com você pela palavra, não está acontecendo nada. Se ele já falou com você pela palavra, já aconteceu ali, já está começando o milagre. Entendeu? A gente conquista as coisas pela fé. Eu tenho falado aqui na Praça da Sé o seguinte, Deus tem treinado a gente para a gente crer nele. Você viu o que ele falou para o Tomé? Ele falou, mais bem-aventurado, Tomé, são aqueles que acreditam sem enxergar. Pensa nisso. Precisa vir para a igreja para enxergar quando vê, para crer quando vê? Precisa vir para a igreja? Não precisa. Na igreja você aprende a acreditar antes de você ver o milagre, antes de chegar a notícia no seu ouvido. Pensa nisso. Deus está preparando você. Ele vai te abençoar. A prova disso é a palavra. Se ele já deu uma mensagem, ele vai operar. E ele vai te sustentar até o milagre acontecer. Surpreenda a Deus com a sua firmeza. Igual o Paulo, ó. Ó o Paulo, ó. Balançando igual todo mundo estava balançando e estava lá firme. Guarda no seu coração esse entendimento. Tá? Ele balançava como todos balançavam no barco, mas ele falou, eu decido acreditar. Tá bom? Guarda no seu coração. Vou fazer uma oração por você. Coloca a sua mão caminho em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que está comigo, está orando hoje, não aceitando a incredulidade. Eu uso o teu poder agora, eu digo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de incredulidade que quer atrapalhar essa pessoa de permanecer firme, abençoado, vivendo o milagre de Deus. Eu digo, vá embora dos caminhos dele e dela, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Cristo. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Obrigado aí pelo seu carinho, tá? Obrigado aí por estar conosco, tá? Em mais uma semana especial, tá bom? E louvado seja Deus. Vou pedir para colocar os endereços, tá? Aliás, os horários, tá? E o endereço aqui da nossa igreja. Você pode
anotar se você quiser. Pastor, quando que o senhor está aí na igreja, né? Quando que o senhor... quais são os dias de culto? Segunda, quarta e sexta, tá? 9, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite, tá bom? Você pode passar por aqui, segunda-feira é prosperidade, nós estamos crescendo, né? É o crescimento financeiro, formados aí pela força de Deus para não diminuir. Quarta-feira tocando no manto, tá? Para você tocar e viver o milagre de Deus. E sexta-feira, na imposição de mãos, orando pela libertação. Também eu tenho orado, o pessoal tem trazido uma garrafinha com água, a gente está bebendo, consagrando a água como se fosse um remédio santo de Deus aí, para que o poder dele se manifeste, tá? Aos domingos, estamos aí para finalizar a campanha da transformação, né? Lá em João capítulo 2, ele fala a transformação da água em vinho. E vamos iniciar agora, nesse próximo mês, uma campanha, depois eu passo para vocês direitinho, para esse mês aí de abril, tá? Que aqui na Praça da Sé vai ser o abril com U, né? Abril de abrir, tá bom? Aí para a glória de Deus. Então tem aí o endereço com os horários, tá? Das reuniões, domingo 8 e 18. Mas eu queria convidar você para vir conhecer a Praça da Sé, que é a primeira igreja de São Paulo. As demais igrejas que existem passaram a existir porque a Praça da Sé foi a primeira. Quem passou por aqui foi o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, tá? Eles iniciaram aí a igreja em São Paulo, aqui na Praça da Sé, e depois se espalhou. Vem conhecer a nossa igreja, uma igreja histórica. Será um prazer ter você conosco aqui. Ela fica aberta todos os dias, você pode vir conhecer, tá bom? Vou pedir para colocar também o WhatsApp. Você pode mandar mensagem para a gente, pode tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação. Será um prazer estar com você aí, tá? Te dar uma resposta aí e uma orientação, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. A gente se vê aqui nos próximos vídeos, nas próximas pregações, tá? Fique na paz, um grande abraço. Em nome de Jesus Cristo, que bom. E a gente partir um pouquinho o pão é sempre bom, tá? Deus te abençoe. Fique firme com Jesus. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atenção! Esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário. Olha aqui.